Os brasileiros Paulo Artacho e Luísa Maria de L. Viegas venceram o Planet Earth Awards deste ano. A premiação é concedida pela Aliança Mundial de Cientistas. A honra reconhece lideranças científicas que contribuem para o combate da crise climática. O prêmio valoriza profissionais que reúnem trajetória acadêmica e diálogo com a sociedade. A Aliança Mundial de Cientistas é um grupo reconhecido internacionalmente, com 27 mil membros de 180 países. Ela busca converter o saber científico em ação concreta. Paulo Artacho é físico e professor titular do Departamento de Física Aplicada da USP, já foi vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Há 40 anos se dedica a investigar a conexão entre a floresta amazônica e o clima. Luísa Maria é ecóloga. Seu trabalho foca na conservação da biodiversidade e de ecossistemas ameaçados. Além dos brasileiros, outros 5 cientistas receberam o prêmio. E agora a gente conversa justamente ao vivo com um dos representantes brasileiros na lista, Paulo. Obrigado pela participação aqui conosco, sempre uma honra poder conversar com você e já, obviamente, parabenizo por mais essa conquista para a ciência brasileira, além do mais. E eu queria começar lhe perguntando justamente sobre isso. O quão importante é para a ciência brasileira, justamente a ciência, reconhecer o trabalho feito sério e de qualidade de cientistas brasileiros? Olha, Gustavo, é sempre um prazer conversar com você e seus telespectadores. Veja, a ciência brasileira é muito forte e muito resiliente, porque apesar de termos pouquíssimos recursos comparado, por exemplo, com um país como a Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra, todos os prêmios internacionais reconhecem a qualidade e a força da ciência brasileira em várias áreas do conhecimento. Na minha área, na questão das mudanças climáticas globais, mas também na área, por exemplo, do agronegócio, em várias áreas, medicina, biologia. Então, o Brasil é uma potência mundial de ciência e ele poderia ser ainda muito mais reconhecido se tivesse recursos adequados para isso. Paulo, parabéns pelo prêmio. Você fala agora sobre recursos. Justamente isso que eu queria te perguntar, sobre a importância do financiamento público. Como que ele é capaz de influenciar na continuidade e também na qualidade das pesquisas científicas sobre clima e meio ambiente? Olha, Renata, pesquisas científicas sobre clima e meio ambiente são estratégicas para um país como o Brasil, que tem tantas vulnerabilidades em relação às mudanças climáticas. Nós já estamos vendo danos, por exemplo, pelos eventos climáticos extremos, grandes cheias, grandes inundações, que estão por aí conosco no nosso dia a dia, trazendo prejuízos enormes para a sociedade. Sem ciência sólida, o Brasil não vai conseguir diminuir o sofrimento da nossa população e os danos que a nossa economia já está sofrendo. Por exemplo, nós estamos observando uma queda pronunciada da chuva no Brasil Central e no Pantanal, com isso prejudicando em muito a produtividade agropecuária brasileira. Isso vai trazer impactos enormes para esta geração e para as próximas. Então, sem ciência, fica muito difícil atravessarmos a crise climática que estamos entrando agora. Paulo, pegando esse gancho e falando um pouco de reconhecimento, de fato, há um reconhecimento, como você mesmo falou, sobre a ciência brasileira. Mas o quanto esse reconhecimento fica aquém sobre o respeito a justamente a ciência brasileira? Lhe pergunto isso, ou seja, as nossas autoridades, o Estado, o Brasil olha para a ciência, entende essa ciência e respeita o que essa ciência lhe apresenta, ou a gente ainda sofre com um reconhecimento tardio, ou seja, lá atrás falam, a gente bem que avisou, mas nada foi feito. São inúmeros casos que a gente vê, infelizmente, se repetindo no Brasil, principalmente quando fala em mudanças climáticas, tragédias que poderiam ser evitadas, mas ninguém ouviu lá atrás. Gustavo, isso que você está colocando é totalmente verdade, né? O que gostaríamos é ter um Congresso Nacional que fosse mais sensível
a resolver os problemas reais da população brasileira. E com isso, sem ciência, você basicamente resolve os problemas de maneira casuística. Uma solução que interessa para um grupo econômico numa determinada perspectiva, outra solução em outra região, favorecendo outros grupos econômicos, e a gente, infelizmente, observa um Congresso Nacional totalmente distante das necessidades reais da população. Esperamos que nessas próximas eleições esse quadro mude substancialmente para que a gente efetivamente possa ter uma ciência que atenda às necessidades da população brasileira. Isso é muito crítico para o futuro do nosso país. Paulo, apesar dos alertas, ainda há uma grande resistência. Você citou o Congresso, essa resistência muitas vezes é política em relação às conclusões científicas. Com a situação que a gente tem hoje, no patamar que nós estamos vivendo, como combater esse negacionismo e melhorar a comunicação com a sociedade? Olha, Renata, não acho que não é questão de melhorar a comunicação com a sociedade. Veja, o negacionismo é gerado por interesses econômicos, onde as conclusões científicas não agradam a determinados grupos econômicos. É uma questão de dinheiro, é uma questão de as pessoas defenderem o seu próprio negócio ou a sua ideologia ou o que quer que seja, de acordo com os seus próprios interesses. A ciência, ela trabalha de uma maneira razoavelmente neutra, no sentido da gente olhar para processos físicos, químicos e biológicos e, com isso, fazer recomendações de políticas públicas. Ao invés disso, o que a gente vê são políticas públicas não baseadas em ciência, mas políticas públicas que beneficiam um ou outro grupo econômico ou um ou outro grupo político. O Brasil tem que amadurecer em muito nessa questão para que a gente efetivamente possa atender às necessidades da sociedade brasileira e desse período que nós estamos entrando agora com as mudanças climáticas, que vão ser muito difíceis para o Brasil, já que o Brasil é um dos países mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas. Veja, aumentar 4 graus de temperatura em Teresina, Cuiabá, Manaus ou Belém é muito diferente de aumentar 4 graus de temperatura em Montreal, Estocolmo ou em Moscou. Portanto, o Brasil tem que se preparar para as mudanças climáticas e nós precisamos de ciência de alto nível para isso. Paulo, no começo da nossa conversa você falou sobre a resiliência da ciência brasileira. Quero lhe perguntar sobre o futuro não do planeta, mas justamente da nossa ciência. Há uma preocupação em vocês, cientistas brasileiros, sobre até quanto essa resiliência, assim como a gente fala da resiliência do planeta, tem aquele ponto de não volta mais, se lhe preocupa esse descaso, muitas vezes, com a ciência, com a formação de profissionais e até com a perda de profissionais para outros países, né? Você tem um jovem cientista que vai buscar ou vai continuar suas pesquisas em outro país. O quanto lhe preocupa o futuro da ciência brasileira em especial? Olha, isso me preocupa muito a sociedade brasileira para o progresso da ciência e preocupa muito a Academia Brasileira de Ciências. Estamos, sim, vendo um êxodo muito grande de ótimas cabeças. Eu mesmo tive 3 ou 4 pós-doutores, né, que saíram do meu grupo e foram trabalhar na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e muitos grupos de pesquisa de altíssimo nível no Brasil estão perdendo, sim, pesquisadores para outros países, porque eles não veem futuro para a ciência aqui no Brasil, infelizmente. Os valores das bolsas de pesquisa, o número muito pequeno de concursos para efetivar docente nas universidades brasileiras, os baixos orçamentos dos institutos de pesquisa no Brasil são realmente muito limitantes para o desenvolvimento da ciência brasileira. No estado de São Paulo, nós temos a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é um exemplo único no Brasil de uma fundação de amparo à pesquisa,
onde você não vê redução de orçamento, na verdade o orçamento cresce ano a ano, e por isso que a ciência no estado de São Paulo tem a força que tem. Mas, infelizmente, isso não se repete em outros estados do Brasil, e a SBPC e a ABC lutam muito para que a gente tenha um futuro na ciência brasileira, onde possamos formar novos profissionais na sociedade do conhecimento, já que hoje o que vale muito não é saber plantar ou saber tirar um pedaço de ferro do solo, mas nós estamos vivendo basicamente a sociedade do conhecimento, onde o que importa é o seu conhecimento científico, o seu desenvolvimento científico e tecnológico. Paulo, obrigada pela entrevista, parabéns mais uma vez, sem dúvida foi um grande reconhecimento. Uma boa noite para você e até a próxima. Próxima. Tchau, tchau, Gustavo. Tchau, tchau, Renata. Sempre é bom falar com vocês, gente. Um forte abraço.